sua 87 FM, é claro, agora também com podcast, pelas redes sociais, pelo WhatsApp, enfim, pelo nosso portal, né, que está surgindo e começando mais uma edição do programa Motor 87. E de motor, eu acho que a gente entende um pouquinho, porque já são 50 anos, então o motor já está um pouco acelerado. E nesta manhã, você que é motorista, você que é caminhoneiro, proprietário de veículo de passeio, você que é motociclista, nós vamos estar frente a frente, a partir de agora, ao lado do nosso querido amigo psicólogo, doutor Vitor José Araújo, essa pessoa dinâmica que está se preocupando também, é um dos seus fortes, né? Que é estar se preocupando com a questão do volante, com a questão de você motorista, da sua saúde física, da sua saúde mental. Vamos tratar muito mesmo sobre isso. E você que está nos acompanhando aí por todas as redes sociais, no nosso portal, no nosso podcast, no nosso Instagram, bom dia, muito gostoso para todos vocês. E o Motor 87 continua na sua edição, naquele velho borrão. Vamos juntos, que é o Motor 87 no ar, amiga, a partir de agora. Doutor Vitor José Araújo, psicólogo, bom dia, é um prazer imenso tê-lo aqui nesta manhã conosco, amigo. Muito bom dia, satisfação imensa estar aqui com todos vocês. Agradecer primeiramente pelo convite, para falar sobre uma temática muito importante, que já sabemos que aqui em Itabaiana é a cidade do caminhoneiro, então... É a capital nacional capital, do caminhão. Né? Então é algo muito Sabe importante. quem idealizou esse título? Idealizou, né? Que eu não sou político. Mas quem idealizou esse título fui eu. Eu criei, passei 8 meses de pesquisa, né? E disse: Itabaiana é a terra do caminhão. E aí entreguei às autoridades políticas, né? E aí vingou que Dilma Rousseff sancionou a lei Itabaiana, capital nacional do caminhão. Nossa, que maravilha. Então é uma satisfação imensa estar aqui. E, claro, tratar dessa qualidade de vida, do bem-estar psicológico, emocional desse motorista é uma das nossas missões aqui também do SET Senat, que é propor e promover tudo isso. Ô, doutor Vitor, me diz uma coisa. Quantos anos de formado, rapaz? Eu atualmente tenho 8 anos de formado. Né? Já passei por uma trajetória muito árdua, né? Mas que é bastante importante. Mas árdua no que sentido? Fala um pouquinho sobre isso aí. A questão árdua é porque realmente você sacrifica muita coisa, né? Para chegar até onde você tem que chegar. Né? Mas é muito gratificante você estar observando e olhando a sua trajetória profissional sempre tendo uma crescente. Né? Ou seja, sair de uma faculdade, de você passar também por uma pós, passar por um mestrado, encarar o mercado de trabalho. Tudo isso, né? A parte financeira também que... Com certeza. Você é filho de Nossa Senhora do Socorro? Eu sou de lá. Tomou água de Itabaiana e tá morando aqui? Agora sim. Rapaz, tá bom. Doutor Vitor, você colocou em um dos seus ideais, né? Que isso é muito importante. Eu sempre digo que o psicólogo, ele tem que ir ao público, né? O que você está fazendo hoje. Aqui, daqui a pouco, né? As redes sociais, enfim. E não esperar somente o paciente vir. Mas você colocou em uma de suas metas cuidar de uma situação que hoje é extremamente... Aliás, hoje não, há muitos anos que é extremamente delicada, que é a questão mental, a saúde física de quem são motoristas de transportadores de seres humanos, principalmente caminhoneiros, né, proprietários de veículos de passeio, enfim. E você colocou essa meta para trabalhar principalmente em cima disso, porque você viu a qual circunstância e qual a importância que o levou para isso. Olha, quando eu ia para a faculdade, vou falar de uma coisa bem pessoal. Fica à vontade. Eu sempre fui de ônibus, né? Como eu estava na capital, eu sempre busquei muito ter esse diálogo com os motoristas, né? E percebo que muitos deles tinham muitas consequências por conta das condições de trabalho, né? Então, eu comecei a observar tudo isso, não é à toa que era uma das minhas metas até para o trabalho de conclusão de curso, realmente trabalhar em cima dessa qualidade de vida desses motoristas, né? Até, inclusive, dentro da faculdade, eu cheguei ao ponto de entrar num grupo de pesquisa para poder realmente ajudar. E entre esse tema de pesquisa era um grupo de psicologia organizacional do trabalho, e um dos focos era realmente esse trabalho com motoristas. Cada um tem a sua vertente, e minha vertente foi essa qualidade. Então, comecei pensando nesse perfil,
Justamente porque já desde antigamente eu já vinha apresentando isso. Eu tive um pai que também trabalhou com isso, né? Trabalhou com soldagem, então não é fácil. Ah, trabalhou com soldagem, cara? Uhum. E ele transportava muito, e aí aos poucos ele também foi mostrando muita coisa nesse sentido. Certo. E aí, a gente poderíamos iniciar passando o quê, né? Para motoristas relacionado à parte mental. Você quer começar pela parte mental ou a parte física? Olha, Porque os dois caminham juntos, na verdade, exatamente, né? Costumo dizer que sempre começa pela mental, né? Até chegar à física, a não ser que tenha um ambiente externo que realmente passa a bater um pouco de frente. Mas uma das coisas que mais oferece risco hoje, a gente percebe que são as condições, né? As condições de trabalho, onde aquele caminhoneiro, motorista, transportador de passageiro, transportador de cargas, eles começam a ter muitas dificuldades, né, no sentido de condição fisiológica, ou seja, ele começa a ter uma postura inadequada. Essa postura inadequada vai começando a, infelizmente, causar consequências como a lombalgia e por conta dessa questão de pressões, né, prazos muito curtos e até mesmo metas inalcançáveis, né, acaba realmente desenvolvendo outros tipos de substância que às vezes acaba mascarando aquele sintoma, né? Ou seja, ele começa a abusar de álcool, de outras drogas, e por ele estar abusando... É como se fosse um refúgio, né? Exatamente. O álcool, as drogas seria um refúgio, no caso. Seria um refúgio e também para tentar cumprir esse prazo. Porque, por exemplo, o caminhoneiro, ele trabalha muito só, né? Principalmente o de cargas. É um trabalho muito solitário. A solidão na boleia se torna sua família, mas uma família solitária, né? Uhum, é uma família solitária. Só tá ali no pensamento. Exatamente. Hoje você teve um avanço tecnológico que até aproximou, né? Mas ao mesmo tempo ainda não é a mesma coisa. Ajuda bastante, né? Quando você tem esse apoio social, emocional dos seus próprios familiares. Só que às vezes quando se trata de saúde, vem muito de uma cultura lá atrás que ele acha que é o super-homem, né? Ou seja, o super-herói. Há uma masculinidade hegemônica, onde eu vou para uma sala de radiação e não vou ser contaminado por não usar nada, né? Então, essa masculinidade acaba repassando por conta dessa cultura. Infelizmente, é uma cultura que a gente ainda está tentando bater um pouco na tecla, porque vem muito nesse sentido de que acha que realmente pode tudo e não pode tudo. Aqui é uma máquina, nosso corpo, ele dá sinais, e, infelizmente, ele cobra um alto preço lá na frente depois. Ô, doutor Vitor, me explica uma coisa. Como é que funciona, na verdade, a mente? Por exemplo, eu sou um topiqueiro, eu transporto passageiros, né? Ou sou um taxista de fretamento, né? Também transporto passageiros. O que é que ele deve fazer para não conciliar os problemas da sua vida pessoal, né? E ter a tranquilidade de pegar um volante? Você fala no sentido do que ele deve fazer antes, não Sim, qual um tipo de preparação que eles possam ter para não misturar as duas coisas, né? Porque às vezes ele pode levar o problema dele particular, né, para dentro do seu carro, da sua boleia, enfim. E aí tem essa mistura, né? Ele está dirigindo, mas o pensamento dele está numa situação particular da vida dele. Há um processo de trabalho sobre isso, doutor Vitor? Existe. Primeiramente, esse motorista, no caso, esse público, ele precisa primeiramente identificar o problema, né? Como nós não temos muito essa, vamos dizer, ideia de como fazer, né, isso, primeiro fato é observar como é que eu estou, porque todos nós trazemos papéis nessa vida, né? Ele tem um papel de marido, ele tem um papel papel profissional. E quando ele identifica que ele vai perceber qual o propósito de vida dele lá na frente, ele vai conseguir, na verdade, fazer uma separação, né? Ou seja, quando você começa a identificar que, não, eu tenho problemas em casa, problemas talvez às vezes financeiros, problemas conjugais, mas eu tenho que entender que esse é a minha realização profissional, né? Se trata de mim, não se trata às vezes do outro. Então, às vezes o outro, ele não tem essa responsabilidade com que você está passando naquele momento. Mas às vezes, se você não estiver muito bem, pode sim buscar apoio emocional, buscar ajuda psicológica, porque são os primeiros pontos. Quando ele notar que já teve mudança na sua alimentação, mudança repentina de humor, onde ele tem uma irritabilidade muito maior,
é a hora dele buscar ajuda, porque o corpo dele já está consumido tanto pelo seu estresse que, infelizmente, ele não consegue mais voltar ao equilíbrio, já que o estresse, nada mais, nada menos do que é uma reação natural do nosso corpo. Todo mundo passa por estresse e o nosso corpo faz o seguinte: quando ele percebe que você está sendo ameaçado ou está encarando algum novo desafio, ele vai se preparar. E aí, desse preparo, ele vai criar um alerta para o seu corpo. E nesse estado de alerta, ele vai se preparar para aquele fator estressante que vai chegar. Depois disso, ele vai tentar manter o equilíbrio, vai tentar resistir. Então, ele vai tentar equilibrar as coisas. E depois, caso ele não consiga, aí é que mora o perigo. Que aí ele vai fazer a exaustão. E, infelizmente, por conta dessa exaustão, pode levar essa pessoa até mesmo a uma síndrome do burnout, né, que, infelizmente, é um esgotamento físico e mental. Aí ele já não consegue nem mais ir trabalhar, né, por conta desse esgotamento. Há uma despersonificação, ou seja, ele simplesmente começa a perder o interesse pelaquele trabalho, não se relaciona bem com ninguém e, infelizmente, pode chegar ao ponto de ter, por conta de uma sobrecarga, por conta também de questões sociais ou por tédio, ou volume de trabalho que ele acaba cometendo no momento. Então, tudo isso pode levar a esse esgotamento e aí levar a uma possível, infelizmente, depressão. São os principais fatores aí do adoecimento, no caso, né? Exatamente, né? E aí, caso esse trabalhador ele consiga trabalhar essa inteligência emocional dele, observando as coisas que ele faz, observando os sentimentos que ele tem e vendo quais são os meus fatores motivacionais, o que me move, o que me traz, o que faz eu estar fazendo o que eu faço hoje, aí realmente ele consegue ter uma melhor habilidade e consegue transmitir e separar esses lados. Não, minha família eu vou tratar quando chegar em casa. Correto. Quando eu estiver no meu trabalho, eu vou fazer o meu trabalho. Mas se eu não seguir nesse caminho, fica complicado conciliar um do outro, né? Às vezes fica um pouco complicado justamente porque se ele chega de estresse do trabalho, ele vai realmente, como ele não consegue separar e lidar com esse estresse, ele vai, infelizmente, colocar esse estresse para dentro de casa. Muito bem, são 9h26 na sua 87 FM, nosso programa no ar, de mais uma edição do Motor 87, batendo um bom papo hoje com o doutor Vítor José Araújo, falando um pouco, psicólogo, falando um pouco a importância da parte mental, da parte física, da saúde de motoristas por todo o Brasil. Graves acidentes acontecem, o que o senhor teria a dizer sobre isso? O que o leva os motoristas hoje a serem tão imprudentes? Isso tem a ver com a parte mental ou saúde física do motorista também, doutor Vítor? Tem a ver. Principalmente, como a gente falou, sobre os prazos curtos, né? As condições que ele também tem de trabalho. Certo. Então, você está em um ambiente que é estressante. O trânsito em si, por ser tráfico de pessoas, animais e de todo... só por ser trânsito já quer dizer isso, né? Então, toda essa questão já abala, né? Você, por exemplo, pega um engarrafamento aqui, você já fica frustrado, porque o trânsito é uma demanda muito espontânea. E você tem prazo para cumprir. E se você não chega no prazo, muitas das vezes você é chamado a atenção porque não chegou naquele prazo. E você, na verdade, às vezes, o próprio trabalhador, ele não tem culpa do que aconteceu, né? Mas até ele entender esse processo que ele começa a se cobrar porque ele não consegue, começa a se frustrar, mas basta ele começar a identificar que, olha, isso aqui não é minha responsabilidade, aconteceu no trânsito, e conseguir lidar com essas situações. Às vezes tem muito dessa questão no trânsito, né? Não, vou tirar um tempinho, vou acelerar um pouco mais. E, infelizmente, pode acometer um acidente grave. Fora que eles também estão em uma perspectiva muito vulnerável, né? Eles estão sujeitos a acidente, eles estão sujeitos à violência dentro do próprio trânsito, né? É o caso também, às vezes, do transporte de cargas, do transporte de passageiro. Às vezes, eles também recebem uma demanda que, às vezes, não é dele, é do outro, e ele tem que ficar ali suportando aquela demanda do outro, que pode gerar gatilhos emocionais até nele, né? Por exemplo, estão levando pessoas que estão falando mal do marido e ele não concorda com aquilo ali. Então, tudo isso é um gatilho. E às vezes certos comentários acabam misturando com a vida particular do próprio motorista, né? Exatamente. Será que a pessoa está sabendo da minha vida, né? Alguma coisa assim? Exatamente. E não quer dizer que se trata dela. Não, claro. Eu costumo falar sobre essa questão da autocompaixão até nas sessões que eu utilizo, de que a autocompaixão ele tem uma coisa bem interessante, que é a humanização compartilhada. O fato, na verdade, de você ter uma condição humana
e passar por essas situações é o que te torna humano. Né? Então, às vezes a pessoa esquece desse detalhe e ela acaba se sobrecarregando e transmitindo toda a pressão para si mesma. Então, é muito importante que ela também tenha uma atenção plena a essas emoções, a esses pensamentos e a esses comportamentos e tenha mais bondade consigo mesmo. Né? Nós não somos tão bondosos conosco. Né? Nós temos os nossos recursos, somos limitados, mas muitas das vezes a gente acaba colocando, não somos gentis. Né? Colocamos uma rigidez e uma autocrítica tão grande que, infelizmente, só afeta a nós mesmos e acabamos ficando mais isolados das outras pessoas, achando que é culpa nossa, fica achando que realmente poderia fazer mais e não está fazendo. Muito bem, dá tempo ainda nesse primeiro bloco para mais uma pergunta ou vamos ao intervalo? Tem 3 minutos, se você quiser deixar uma perguntinha. Vou deixar sim, vou deixar uma pergunta muito importante, que agora eu quero envolver a família, né? A importância do papel, eu disse que eu sairia um pouco pela experiência, né, de vida, de convivência também. Qual a importância da família, do motorista, para entender e compreender que ele é um motorista e tem responsabilidades sérias de transportar seres humanos ou cargas, enfim, está nas estradas. Você responde daqui a pouquinho, depois dos nossos comerciais, na sua 87 FM, vocês que estão pelo nosso WhatsApp, pelo nosso Instagram, pelo nosso portal e também, é claro, pela nossa rádio 87.9. A gente volta já já na edição e na continuidade do nosso programa Motor 87. A gente volta já já, aguarde aí. Segura firme aí. Sua 87 FM. Aqui sempre. Pra você. A Casa de Acolhimento Cidade dos Milagres precisa de você. Com menos de R$1 por dia, você ajuda a manter este lar aberto para os acompanhantes de pacientes internados no hospital. Faça um Pix mensalmente no valor que o seu coração desejar e ajude a transformar vidas. Doe agora. Pix 79 9 99 71 25 26. Casa de Acolhimento Cidade dos Milagres. Acolhe, protege e cuida. Chegou na Ilognet, o que faltava para dar aquele upgrade no seu bem-estar. Agora, além de internet super rápida, você tem acesso ao Zenit, o maior app fitness do Brasil. São treinos de força, yoga, HIIT, corrida, pilates, alimentação saudável, meditação e muito mais. Tudo no mesmo lugar. Garanta seu combo em nosso WhatsApp no 79 30 45 4949. Seja Ilognet e viva sem limites. A sua 87. Tem novidade boa chegando com a sua internet. Agora, além de conexão de qualidade, você também tem atendimento médico 24 horas, todos os dias, direto do celular. É isso mesmo. Com um novo benefício, você fala com médicos e especialistas quando e onde quiser, por chat, chamada ou vídeo, com um valor que cabe no seu bolso. Internet mais saúde, tudo na palma da sua mão. É só chamar no 79 30 45 4949. Seja Ilognet e viva sem limites. Centro Automotivo RR, a troca de óleo de seu carro. Informa a hora certa. 9h31. Quando o assunto é cuidado com o seu carro, o lugar certo é o Centro Automotivo RR. Pneus, Centro Automotivo RR. Troca de óleo, Centro Automotivo RR. Revisão completa é no Centro Automotivo RR. Estamos sempre perto de você. Avenida João Teixeira, número 490, o semáforo da esquina do Estádio Mendonção. Com o melhor serviço, a maior comodidade e todos os produtos em até 12 vezes. Entre em contato pelo telefone 981 24 81 37. Centro Automotivo RR, cuidando do seu carro como ele merece. Loja da Girafa. Transforme sua festa em um show com os balões de gás hélio. Sabe aquela homenagem ou data especial? Os balões de gás hélio marcam os melhores momentos. Loja da Girafa, a loja oficial dos balões de gás hélio. Na Loja da Girafa você encontra tudo em um só lugar. Artigos para festas, papelaria, embalagens e presentes. Siga nosso Instagram, @Loja da Girafa.
Galera, Mimimei ouvindo a melhor rádio. Sua 87, a rádio que te mima com as melhores músicas. Como se fosse a última vez. Diz que recaída. Valeu, cabeça, liga. primeiro lugar em novidades. Você fez pra saudade sumir. Mimimei. É que ficar sem você é tipo estrela sem céu. A rádio que te deixa mal acostumado. Aluga-se um lugar temporário do meu lado. Hashtag tô ouvindo melhor. Se você gosta dela, então namora ela. Não sei se você Sua 87, Mimimou. porque você sempre merece só o que há de melhor. Veja, na Moniserve, a sua segurança é a nossa prioridade. Com monitoramento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Estamos sempre buscando as melhores soluções para proteger o que é mais importante para você. Tecnologia de ponta, equipe especializada e um compromisso inabalável com a sua tranquilidade. Moniserve Monitoramento 24 horas. Sua segurança é nossa prioridade. 79 999 64 3104. Micarana 25, quinta 28, Wesley Safadão, Alma Gênia e Micael Santos. Sexta 29, Bloco Alerta com William Sanfona. Sábado 30, Axé de Rua, Edbanda e Sirico, Silway, Cláudia Leite. Nona e Xande Harmonia. E pra fechar a festa, domingo 31, Swing do Jordan, Pagodande, Bel Marques, Julinho Porradão, Durval Lelis, Valdejoy e Timbalada. Micarana 25, realização Prefeitura de Itabaiana, forte como o seu povo. 87. Já pensou na quantidade de oportunidades que você está perdendo por não falar inglês? Aquele emprego dos sonhos, receber em outra moeda, viajar de forma independente, gastando menos, estudar fora, se dar bem na faculdade? As opções são infinitas. Mas uma coisa é certa, o inglês não é mais a língua do futuro, é a língua do presente. E a GoTalk sabe muito bem disso. A GoTalk mostra que aprender inglês é muito mais que sala de aula, é viver o idioma. E é por isso que oferecemos para todos os alunos, além das aulas semanais, aulas de conversação, práticas e eventos, todos os meses, para você viver o inglês e aprender se divertindo. Siga a GoTalk Idiomas no Instagram e faça uma visita no nosso novo endereço na Rua Mesquita da Silveira, 672. Vem ser GoTalk. Muito bem, estamos de volta, programaço Motor 87, os motores roncando, ligados aí diariamente, e você já sabe, na sua 87 FM, é claro, pelas redes sociais e também pela nossa emissora, estamos de volta para o nosso segundo bloco, entrevistando hoje o psicólogo Dr. Vitor José Araújo, mas ele acabou descobrindo que a sua própria esposa também é psicóloga, é doutora Daisy. Então aqui era para estar os dois juntos, né? Senão vai evitar alguma guerra, né? Alguma coisa, né? Um vai dizer, não, meu pensamento é esse, o seu é esse, aí fica meio complicado. Tô brincando, viu, doutor Vitor? Só pra gente descontrair, porque muita gente nos acompanhando pelas nossas redes sociais, pelo Instagram, pelo nosso portal e também pela nossa emissora. Doutor Vitor, eu deixei aquela pergunta relacionada à família, né? Como é que é feito o trabalho e até que ponto a família tem que respeitar, né, o trabalho do seu patriarca, que é motorista, né? Que você imagina, um caminhoneiro está aqui na estrada, e o telefone toca, ó, seu filho caiu da bicicleta, né? E ele vai pegar o celular, já tira da atenção.
Então, até que ponto a família tem que dividir essa situação, né? Entre saber que ele é um profissional do volante e que ele tem que ter o respeito de horário do trabalho dele. Até que ponto vocês trabalham sobre isso? Olha, geralmente, até mesmo no próprio SESC Senat, que surge também os dependentes, né? Que o próprio profissional pode incluir sua esposa e seus filhos dentro do cadastro do nosso SESC. Alguns acabam aparecendo, muitas das vezes, com saudade mesmo do próprio esposo, acha que o esposo não está dando atenção, acha que realmente ele só está vivendo disso, mas o trabalho em si é de sensibilização, né? De ela compreender primeiramente como é esse trabalho, como realmente ela pode lidar, o que essa pessoa, essa família, ela também pode contribuir, porque muitas das vezes, como você mesmo apontou, pode acontecer esse tipo de questão, né? E o motorista na estrada, ele é um ser vulnerável, né? Ou seja, o veículo em si também é uma arma. Então, como esse veículo também é uma arma, ele também pode matar e pode tirar a própria vida. E a depender da notícia, às vezes, que chega, que até a própria família pode estar transmitindo para ele, pode causar um impacto muito negativo, tanto para ele que está pilotando, quanto também para outra pessoa que está dirigindo. E, infelizmente, às vezes, é necessário esse trabalho de reflexão para a pessoa, mas há necessidade de um combinado entre o casal, a família, ou seja, o diálogo que existe familiar pode ajudar realmente a evitar esse tipo de transtorno, né, que muitas vezes a pessoa acaba até passando, bem como também tem um histórico aí da própria família, do próprio casamento, que pode também interferir bastante, né, nessa conduta que a pessoa toma também. Esse projeto aí, você, claro, conduz aí essa parte no SESC Senat, que é um órgão de grande relevância a nível Brasil, claro, está sempre lado a lado com dos motoristas, já fiz alguns trabalhos, inclusive, para o SESC Senat, tanto para Itabaiana, como a nível Nordeste, como a nível Brasil também, na época da própria Fórmula Truck, em 2015. Aliás, quero mandar um forte abraço à nossa querida amiga Deise, né? Grande Deise, que está lá na parte diretiva do SESC Senat aqui de Itabaiana, aliás, um dos órgãos que Itabaiana desenvolveu muito, mas eu ainda acho que precisa um pouco mais de divulgação, tem que haver um sistema de estratégia do próprio SESC Senat relacionado a motoristas, como fazer essa estratégia, como trabalhar isso, porque muitos motoristas não sabem que o SESC Senat hoje tem Dr. Vitor, um exemplo, né? Eu tô falando pela minha bagagem, pela minha experiência, né? E esse trabalho aí de projeto da proteção, essa palavra tão importante que é proteção, em que sentido que vocês trabalham na parte mental e de saúde e parte física do motorista? Pronto. Você está falando do projeto de proteção, no caso, né? Vamos agora para o projeto, né? Que eu vi aqui o projeto, eu tenho que questionar, certo. Porque isso é importante. Proteção já diz tudo, né? Só ressaltando a importância dessa questão que você trouxe, o SESC Senat hoje ele está buscando muito essa perspectiva do marketing. Eu acredito muito, eu acredito nessa potencialidade, mas precisa dar o passo. Sim, né? Então estamos começando com todo o respeito que eu tenho ao órgão, sabe que é um órgão de grande relevância para o motorista. Entendi. Mas são muitas coisas que o motorista não sabe que o SESC Senat proporciona isso aí, entendeu? Isso. E tem muita questão também, que é um dos grandes desafios ainda, é essa introdução desse motorista até nas próprias plataformas digitais. Né? Correto. Porque aqui é muito, que eu percebi que é muito boca a boca, né? Eu penso que ainda tem muito isso. Aqui nessa cidade, mas acaba muito, conseguimos adentrar um pouco mais isso, né? Aqui nossos números também de pessoas têm aumentado bastante, né? Mas penso que ainda há um longo caminho e penso que realmente vai ser importante esse estímulo ao marketing, que já estamos começando, mas precisamos aprimorar ainda mais e aperfeiçoar tudo isso. Esse projeto Proteção, ele é um projeto a nível nacional, né? Ele tem uma parceria com a Charme Roots Brasil, certo? Que tem como objetivo sensibilizar o motorista, o trabalhador do transporte, sobre o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, ele promove palestras, promove realmente momentos de vivências, sensibilizações a respeito desse crime que acaba cometendo todo mundo, infelizmente, todos nós, porque a maior missão desse projeto é realmente nos transformar em agentes de proteção, já que, segundo o próprio Estatuto de Criança e Adolescente, nenhuma criança tem que ser realmente violentada ou negligenciada.
e ainda mais em uma violência sexual, né, que infelizmente ainda acomete muita gente, né, às vezes por fins lucrativos, que é o caso da própria exploração, que é um tema que está sendo bastante debatido nesse nosso momento atual. E, enquanto psicólogo, equipe de proteção, não somente eu, mas também temos outras pessoas que estão envolvidas nesse projeto dentro de Itabaiana. E um dos fatores que realmente estamos trabalhando, além dessa sensibilização, é orientar. Certo. Né? Essa orientação ela está também baseada na questão da erotização e da adultização infantil, onde crianças que acabam realmente fazendo esse tipo de... querem se tornar adultas muito mais rápidos e, claro, a criança ela tem um momento onde ela não tem culpa, ela simplesmente só faz a imitação do adulto. Costumamos dizer até na psicologia que a criança ela é o espelho dos pais. Então, se a criança percebe uma música, uma roupa, a criança vai fazer, né? Então, aquele pai ou a mãe que está apresentando tais circunstâncias para aquele filho, o filho vai reproduzir. Mesmo ela dizendo não, mas ela acaba reproduzindo, o filho não vai entender. Não vai conseguir compreender porque eu não posso, minha mãe pode, meu pai pode. Né? Então, até mesmo acontece toda essa demanda. Né? E costumamos falar muito sobre essa perspectiva no semáforo do toque. Né? Tem inclusive aqui um bonequinho. Eu estava observando, certo? Né? É um bonequinho ou um bonequinho? É um bonequinho. É um bonequinho. Só para exemplificar, esse tá mostrando aí na tela, o Thiago? Tá ok. Beleza. Esse daqui é o seguinte, é onde você pode tocar. Porque a criança ela tem o direito de realmente ser tocada por quem ela quiser. Certo? Então, onde é que geralmente instruímos o adulto? Toque na cabeça, toque nas mãos, toque nos pés. Onde realmente tem a questão do perigo? Onde é que tem atenção? Já é um toque já nessa região, é um toque já sensível na região patelar. E onde é que realmente é proibido? Boca, seios e a região genital. Ou seja, certo. Todas elas nós costumamos falar que são zonas erógenas. São zonas que proporcionam prazer para o nosso corpo. Então, como elas proporcionam esse prazer, a criança se estimulada, como por exemplo, vai ser o menininho, vai ser o pegador, tem que beijar essa pessoinha, abrace. Se a criança não quiser, não pode fazer. Não adianta. É melhor evitar, já que a criança não se sente à vontade. Infelizmente, existem esses estímulos e aí são estímulos que vão Você tem filhos ou é já um trabalho voltado para o lado profissional? Que você se especializou nessa parte? Não, é lado profissional. No momento eu não já tenho especializou, né? Já tenho um certo conhecimento em relação a isso. Inclusive já trabalhei, estagiei até mesmo em delegacias, então já tenho um certo conhecimento do público que nós atendemos também. Me diz uma coisa, e como é que faz para o motorista chegar até o SESC-Senat? Ter, digamos assim, um curso contigo, ser um seu paciente, porque a gente sabe que todos têm seus problemas, né? Pessoais, enfim, também profissionais, principalmente os caminhoneiros, né? Bom, olha, o SESC-Senat tem mais de 150 unidades espalhadas por todo o Brasil. E ele só precisa, na verdade, ou comparecer a uma unidade mais próxima, portando... Não precisa ser associado, nada, basta ser motorista e... Então... Só, tá aqui minha carteira, eu sou motorista, eu tô doente da cabeça, um exemplo. Ele pode comparecer, tá? Desde que ele tenha um vínculo empregatício ou seja autônomo, certo? E ele pode comparecer com CNH, CPF, RG e o endereço, tá? O comprovante de residência. Mas cabe ressaltar que qualquer pessoa pode ter os nossos serviços, né? Tem um mito muito grande de achar que é só para motoristas, mas o SESC-Senat pode atender todos, com preço acessível até. E qualquer coisa as pessoas podem ir lá conferir o nosso trabalho, conferir a nossa estrutura, né? Conferir os nossos projetos, incluindo também o projeto de proteção. Temos agora, recente, a corrida e a caminhada também do SESC-Senat, que inclusive vai ser um estouro toda a edição. Não tenho natação não, porque eu sou especialista em natação. Agora, para correr... Não, natação no momento... Natação mata pau. Agora, correr o pau me mata, né? Mas tem o caminhada. Então, a caminhada, tudo bem, pode ser. Aí, nosso diretor-geral, o presidente da nossa 87, precisa de uma caminhada. Urgentemente. Porque lá vai ser agora dia 14 de setembro, né? Então, a caminhada e corrida. É muito fácil se inscrever, né? Só ir a uma unidade mais próxima. Aqui, por exemplo, aqui da ABR 235. 235, né? 235. Então, já ajuda, a federal, né? Que fica ao lado do açaí ou ao lado do Mundo Lubrificantes. Ou seja, a pessoa pode até escolher até Você já fez um patrocínio aí a mais, mas tudo bem, tá perdoado. Tudo bem. Vai ficar ao lado dessas duas empresas, então
nós estamos bem localizados e isso vai ajudar bastante a produzir qualidade de vida para esse motorista, vai produzir também saúde, até não somente para ele, mas também para toda a família. Muito bem, 9 horas e 48 minutos, a pergunta que não quer falar, que não quer deixar de existir, e eu deixei ela sempre para a parte final, porque é uma pergunta sensível e muito delicada, né? Muitos ficam assim, com dores, quando a gente fala a verdade sempre dói, essa filosofia já é de praxe, né? Mas, doutor Vitor, agora me fale sobre a situação do arrebite, que hoje se mistura com drogas, até que ponto pode afetar a parte psicológica de um motorista, principalmente de um caminhoneiro, de um carreteiro, de um topiqueiro também, esse motorista de ônibus também, né, que faz longas viagens de 3, 4 dias, de Itabaiana a São Paulo, enfim, a Mato Grosso do Sul, independentemente de onde seja. Qual o ponto de se trabalhar hoje para amenizar tudo isso? Porque hoje é uma realidade nua e crua. É a mistura do arrebite com pó, com crack, com cocaína, seja lá o que for. Infelizmente, é a nossa realidade. É uma coisa bem relevante, né? E, infelizmente, temos que observar a raiz. Onde é que começou tudo isso? Né? Ou seja, foi no âmbito familiar que ele começou nesse abuso? Foi no trabalho que começou a acontecer tudo isso? Então, investigar a raiz desse problema é crucial para que esse profissional ele comece a ter um certo reconhecimento do que está acontecendo com ele, né? Essa mistura de substâncias, como foi falado no último bloco, é só uma máscara. Você vai realmente mascarar aquilo ali, mas depois ele vai te cobrar um alto preço na sua saúde. Então, de uma certa forma, precisamos ainda ter mais campanhas voltadas a isso, campanhas de sensibilização, rodas de conversas, vivências em grupo. O Sete Senat já prevê isso aí, não? Muitas das vezes, lá no Sete Senat, eu costumo fazer muitas oficinas de grupo, né? Então, oficinas de grupo, projetos voltados também para essa sensibilização, que esse motorista, ele também vai ter a oportunidade, né, de ter esse encontro, não somente no projeto Proteção, né, que a gente busca às vezes dentro do próprio Senat, que o Senat também é um curso de aperfeiçoamento, é um curso que ajuda esse trabalhador a se atualizar, e dentro desses cursos também fala-se sobre isso, né, fala-se sobre essas questões comportamentais e emocionais, que facilitam também eles terem acesso a esse conteúdo, a esse grau de instrução, para que chegue a um certo ponto de ver, será que realmente isso vale a pena? Né? Porque eu posso ter uma overdose na hora que eu estiver dirigindo. Então, ele tem uma sensibilidade de que saber que a vida dele é importante, de saber que ele também tem valor. E esse valor, ele é crucial também, porque tem pessoas que estão esperando ele voltar para casa. Né? Então, é um fator muito motivacional, que pode contribuir para que esse abuso de substância, porque infelizmente é a perspectiva neurológica, né? Quanto mais você dá ao cérebro, ele retorna, mas depois ele vai te cobrar de novo, ele vai pedir mais, principalmente quando você passar pela mesma situação. É mesmo, rapaz? Então, mas me diz uma coisa, relacionada a esse aspecto, doutor Vitor, até que ponto a mente sustenta isso numa estrada? Até que ponto ele vai conduzir o caminhão, a carreta, o seu ônibus, a Topic? Até que ponto vai sustentar a mente com essa droga? Infelizmente, o corpo vai dar sinais de alerta para ele, né? E vai dar um tempo, só que depois que passa esse tempo... O setor físico é outro? Quando a mente começa a pedir? Sim, a primeira coisa que a mente fala é, quando nós sentimos dor, a primeira coisa que a mente fala tem algum problema aqui. E aí ele vai gerar na dor. Ele vai começar a gritar, o corpo mesmo começa a gritar. Olha, ou você resolve isso aqui, eu vou fazer coisas absurdas com você. Então, é uma perspectiva que se essa pessoa não começar a se tratar, não começar a parar com esse abuso de substâncias, isso acaba mudando toda uma estrutura emocional, toda uma estrutura comportamental até dessa pessoa. Por isso que a gente encontra muitos transtornos de personalidade, encontramos muitos transtornos que, infelizmente, já vêm de uma cultura lá atrás dele, de uma raiz que, infelizmente, se ele não começar a dar uma ênfase nisso, ele pode chegar a uma depressão e até mesmo a morte. E até que ponto é trabalhado a ansiedade do motorista? Bom, porque a gente sabe hoje que a ansiedade, né, é o início para uma depressão, é o início para uma caminhada do fim.
A ansiedade é algo terrível e é invisível também, né? A ansiedade é algo bem interessante. Talvez vai ser um pouquinho... Eu tomo medicamento para ansiedade. Eu sou muito ansioso. Entendi. Então eu vejo o quanto isso é difícil para quem vive nas estradas, né? Com certeza. Isso vai soar um pouco estranho, mas a ansiedade ela é importantíssima para nossa sobrevivência. Mas... Porque, veja, a ansiedade, o que ela é? Ela, na verdade, é uma preparação para o futuro. Então, ela vai, na verdade, fazer o que com você? Vai simplesmente te preparar para esse futuro acontecer. A questão maior é quando essa ansiedade ela se torna patológica. Porque existe uma ansiedade que ela é natural, que todo mundo sente, todo mundo. Mas tem uma ansiedade que, se porventura não for tratada, ela pode simplesmente jogar para você um perigo tão iminente que vai achar que realmente você não é capaz de lidar. Ou seja, vai chegar um ponto de ele ser você vai começar a ter pensamentos tão negativos que vai achar que é uma coisa muito catastrófica, não vai ter mais certeza de nada, não vai ter muitas dúvidas e vai começar a ter um aspecto avaliativo no sentido, será que isso está bom? Será que está ruim? O que as pessoas acham sobre isso? E esquece do que você acha. Então, essa ansiedade, ela pode verdade. Realmente só ir realmente evoluindo. E pode chegar ao ponto dessa evolução de ser fatal, né? Porque ele traz esse ano de fatalidade. Por isso que os transtornos da própria ansiedade tem até mesmo o transtorno de pânico. A pessoa entra em crise e fica em pânico, achando que vai morrer mesmo de fato. E tem as consequências físicas, né, que são somatizações. Palpitação, coração acelerado, dificuldade de respiração, que é uma das coisas que até na terapia nós trabalhamos muito, que é com a respiração diafragmática. Trabalhamos também com uma técnicazinha chamada acalme-se. Trabalhamos com a psicoeducação de gestão de tempo, porque hoje as pessoas estão esquecendo de ter tempo de qualidade e acabamos procrastinando muita coisa, né? Queremos fazer tudo por conta que estamos nessa era veloz, mas acabamos realmente esquecendo de valorizar pequenos pontos. Nas terapias eu costumo até falar, olha, veja o que é importante e urgente na sua vida. Aí a pessoa toma um susto. Tudo para mim é importante, tudo para mim é urgente. Não, tudo não. Existem prioridades. Quando é importante, mas não é urgente, você pode planejar. Porque ele no momento não é urgente, ele é importante, mas você pode planejar. Quando ele é importante, quando ele não é importante, mas é urgente, você pode pedir para outra pessoa. Não ache que é super-herói que você vai fazer tudo sozinho. Você não nasce sozinho, você nem morre sozinho. Alguém tem que te enterrar, alguém tirou você de lá. E eliminar aquilo que não é importante nem urgente. Às vezes é você ficar mais de 3, 4 horas no Instagram, que infelizmente é uma bomba de dopamina, e por conta desse algoritmo que fica realmente mandando só coisas que você, na verdade, busca, e aí realmente você acaba sendo apenas o usuário. E hoje, infelizmente, nós temos aí esse processo de que a pessoa acredita que ela é o centro, né? Ela esqueceu que ela é usuária. Uma das profissionais bem relevantes, que é a Mariana Chauí, ela falou de uma sociedade que ela é uma subjetividade muito narcisista. Ou seja, ela acredita que ela é o centro de tudo, que ela precisa ser tudo. Por isso que a gente pode exemplificar muitas pessoas dentro das redes falando ao acordar, falando que está escovando os dentes, falando que está comendo, porque ela está esquecendo de ser usuária. Ela quer ser o centro de tudo e acaba esquecendo realmente de viver a vida dela. E aí pode causar um adoecimento muito grande quando ela não consegue atingir o ápice de que ela tanto deseja. Muito bem, são 9h57. Rapaz, eu não falei para você que a gente dá bom dia, daqui a pouco tchau, até amanhã. Passa rápido, redes sociais, rádio, principalmente o rádio, ele é muito rápido, porque ele é muito dinâmico. Mas eu não podia deixar de fazer essa pergunta também, como se fosse, digamos que pode ser até a última pergunta, mas é de grande relevância. O que você tem a dizer agora ao pai motorista, né? Que quer ver seu filho com 12, 13 anos já dirigindo um caminhão ou pilotando uma moto, uma Shinerai, que a gente vê hoje o que tem de criança. Eu digo assim, de 12, 13 anos, eu acho que ainda pode dizer que é criança, né? De 13 para frente, já quer uma Shinerai, já quer uma Bis. Itabaiana hoje está, não só Itabaiana, isso aí é a nível universal. Então, qual a deixa que o senhor deixaria para esses pais motoristas que se conscientizem que tem tempo para todas as coisas? Porque eu me deparei na estante e quase me choco com um adolescente numa Shinerai que entrou fechado na rua
Isso, a gente sabe que uma criança, a gente conhece pelo olhar, né? E o que é que você tem a dizer sobre isso para o pai motorista? Agora vamos trazer o inverso, né? O que é que ele pode achar, o que ele pode trabalhar na mente dele para trabalhar na mente do seu filho, que tem que ter tempo para todas as coisas? É uma pergunta muito importante. E você é bem objetivo. É como com o próprio conceito de trânsito. Responsabilidade social. Eu sou responsável pela vida do meu filho e sou responsável pela vida dos outros. Se eu permito que meu filho pegue um itinerário, claro que tem uma questão muito cultural aí envolvida, uma questão histórica que precisaria ser investigada, mas no âmbito geral, ele acaba reproduzindo o que ele viveu na infância dele. É porque a gente vê 40%, por exemplo, Itabuna, 40% é adolescente, dirigindo carro, pilotando moto, enfim. E aí temos uma coisa que costumamos dizer que é realmente o limite, né? Se você já tem uma lei que já está proibindo, você precisa dar exemplo para o seu filho. Então, o que deixo é o que o agente o projeto de proteção deixa. Seja você um agente protetor. Proteja seu filho. E tem coisas da adultização que está aparecendo muito em evidência, que é justamente isso. O adolescente quer ser adulto, mas o cérebro do adolescente é totalmente diferente de um cérebro adulto. Se falo aqui, por exemplo, hoje em dia, o senhor com mais de 50 anos, né? 50. Mais não, vai devagar. 50 anos eu completei. Misericórdia. Já estou ficando complexado com isso, doutor. Vamos pensar nessa questão, nessa hipótese. O senhor pensa em empinar uma moto? Não. Nunca empinei, aliás. Um adolescente de 12 anos vai pensar nisso? Não. Vai pensar na consequência. E se eu cair? Não vai pensar. Porque ele está movido pela adrenalina. Ele está movido pela dopamina. Quando chega nesse exato momento, os pais, eles deixam de ser essa figura e na adolescência ele passa a ser a figura dos amigos, da sociedade. O que as amizades querem que veja e o porquê eu quero ser o popular. Eu quero ter essa imagem bem... Minha reputação importa. Então, é muito importante que os pais tenham essa consciência de dar limite para os seus filhos, de ser responsável, de assumir os seus papéis, né, tanto de pai quanto de mãe, para que essa criança, esse adolescente, tenha realmente a passagem, claro, que com muita mais responsabilidade, mas que cada idade no seu eixo. Muito bem. Algo que queira acrescentar, que tenha fugido aí da nossa curiosidade jornalística, mande sua mensagem também, claro, para todos os nossos internautas, para os nossos ouvintes da 87.9, nesse programaço que é o Motor 87, e convidar, né, para ir ao SET Senat, conhecer os projetos, as estratégias, enfim. E aquele recado que eu mando para a Deise, né? Temos que falar um pouco mais do que é o SET Senat, principalmente para o motorista de uma forma geral. Exatamente. Como eu falei, nós estamos em mais de 150 unidades, né? E estamos bem próximos de vocês, né? Temos aí serviços de odontologia, psicologia, fisioterapia, nutrição. Temos também cursos de aperfeiçoamento do Senat, e cursos comportamentais e também cursos emocionais, vai ajudar muita gente, cursos como oratória, vai facilitar também aí esse desenvolvimento humano. E o recado que eu tenho para dar para vocês é que estamos de portas abertas para todos, sem exceção. Será um prazer atender todos vocês. A porta da psicologia não é fechada, está sempre aberta, a porta do Senat está sempre aberta. Nos procure, conheçam-nos, e aí vocês tiram a conclusão de vocês. Mas pode ter certeza que é satisfação garantida. Qual é a próxima palestra do Dr. Vitor Araújo, no SET Senat? Bom, geralmente eu faço palestra no Proteção, mas eu estou aberto também a outras palestras, certo? É uma campanha que nós estamos fazendo, então todo mês tem palestra em relação a isso. Atualmente estamos falando um pouco sobre o Agosto Lilás, né, que é contra a violência, com relação à violência contra a mulher. Mês que vem, sobre o suicídio, sobre a prevenção, valorização da vida. Outubro tem Outubro Rosa, novembro azul, que é Outubro Rosa, tá vendo? Então, tem muita coisa aí que estamos abertos. A psicologia apenas dá uma parada para dar uma ênfase naquele tema, mas trabalhamos isso diariamente.
Muito bem, a Rádio 87.9 entrevistou hoje o nosso programaço Motor 87, o doutor Vitor José Araújo, psicólogo do SESC Senato, nesse trabalho, nesse projeto de proteção mental, fisicamente, saúde, para você que é motorista e que vive pela estrada do Brasil. Quero mandar um forte abraço à doutora, esqueci, doutora... Deise. Deise. Deise também? É Deise também. É Deise também? Eu tenho uma chefe Deise. Sua chefe é Deise, sua esposa é Deise. Haja Deise. Haja Deise. Muito bem. A todos vocês, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência, tá certo? Continuamos juntos fazendo a vida valer a pena, porque é sempre madrugada para quem quer buscar o sol. Ó, um cheiro do Fofo Careca. Eu volto no próximo sábado com mais uma edição do programaço Motor 87 aqui conosco. Tchau, tchau.